Muito bem, então, segunda aula, né? Segundo bloco da nossa segunda aula de direito previdenciário, ok? Estamos falando do contribuinte individual e das formas de contribuição desse segurado para o sistema de previdência social. Vimos que a primeira situação é quando ele presta serviço por conta própria e ele próprio é o sujeito passivo da obrigação tributária. Ele é que tem que fazer o carnezinho do INSS, imprimir. Hoje em dia não se usa mais, né? Eu tô antiga, né? Com aquele carnezinho laranja, ninguém usa mais o carnezinho laranja. Todo mundo hoje imprime a guia para fazer o pagamento previdenciário pela internet, pelo sistema da Previdência Social, isso é possível. Ele tem que fazer isso, obrigação tributária dele. Agora, olha só que diferente, eu tenho a segunda situação, vem cá comigo no quadro, para a gente colocar aqui a segunda situação. A segunda situação é quando ele presta serviço para a empresa. Então, presta serviços para empresa. Muda completamente, por quê? Porque eu tenho uma pessoa jurídica envolvida na relação. E aí eu tenho uma alteração que foi introduzida por essa Lei 10.666 de 2003, que estabeleceu que o sujeito passivo da obrigação tributária nessas situações passa a ser a empresa. Então, como é que vai funcionar a contribuição nessa situação? Ó, 11% retenção do contribuinte individual, mais 20% cota empresa. Qual a finalidade dessa modificação? É que não fique muito mais vantajoso para a empresa contratar como contribuinte individual em detrimento da relação de trabalho, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Você imagina que você é advogado, você prestou um serviço para uma empresa e você cobrou dessa empresa, fez um contrato para essa empresa. Você cobrou dela R$2.000. O que é que vai acontecer nessa situação? A empresa tem que fazer retenção de 11%, tá? 11% de R$2.000, ela vai fazer uma retenção de R$220. E vai pagar para você apenas 1.000, olha lá, ó, tendo que fazer conta. 780, tá certo, né? 1.780. Vai te passar 1.780. O que ela vai fazer com esse 220 que ela descontou de você? Ela vai juntar com a cota dela de 20% sobre R$2.400. Então, ela vai jogar, vamos vir aqui para o INSS, R$620. Por quê? Porque ela é uma empresa que te contratou, ela é obrigada a fazer a retenção da sua cota parte e pagar a parte dela, que é 20%, sobre o total da remuneração, tá? Se o seu contrato fosse de R$6.000, ela ia fazer o 11% sobre 531, sobre o teto, mas ia pagar 20% sobre o total da remuneração. Percebe a diferença de trabalhar para uma empresa? Deixa eu apagar aqui. A diferença de trabalhar para uma empresa, ó, vamos colocar aqui, opa. Vamos colocar aqui o advogado de novo? Vamos imaginar duas situações. O advogado prestou serviço para a Dona Maria, ele fez lá o divórcio da Dona Maria. E ele também pode ter prestado serviço para a empresa. Vamos inventar uma empresa aqui. Empresa Beta. Quanto é que ele cobrou da Dona Maria? R$2.000. Quanto é que ele cobrou da empresa Beta? R$2.000. Então, observe que são dois serviços
jurídicos prestados pelo advogado no mesmo valor monetário. Dois serviços de R$2.000. Só que a obrigação tributária vai mudar. Nesta primeira relação, eu tenho a obrigação tributária aqui. Nesta outra relação, eu tenho a obrigação tributária aqui. Então, o que é que vai acontecer no sistema? Se a obrigação é do advogado, enquanto nós estamos supondo que ele seja contribuinte individual, não é? Que ele não é empregado, senão muda tudo. Nessa situação que a gente está relatando, quanto é que ele tem que recolher a obrigação tributária dele? 20% sobre R$2.000. Ele tem que recolher R$400 de INSS. Então, aqui ele cobrou 2.000 da Dona Maria, tem que pagar 400 de INSS, vai pôr no bolso 1.600. Nessa segunda relação, a empresa vai pagar para o INSS, por retenção, os 11%, 220, mais os 20% dela, R$400. Aqui eu tenho R$620 de INSS. E ele vai receber quanto? Ele vai receber 1.780. Vejam que a relação, em termos de cobrança, tem o mesmo valor, mas no final, nesta situação, ele receberá mais. Por quê? Porque na relação jurídica tributária está inserido alguém com uma capacidade tributária maior do que a dele, então o sistema vai arrecadar mais e ele, como contribuinte individual, vai arrecadar mais. O que acontece é que para essa empresa, uma contratação de R$2.000 vai sair, na verdade, por R$2.400. Essa compensação aqui toda gera um custo maior da contratação. Ah, mas será que a pessoa que recebe esse dinheiro da Dona Maria, será que ela realmente... Pessoal, lembram que a gente está falando, né? Então volta aqui comigo. Lembram que a gente está falando do mundo do deve ser, não no mundo do é. Então, se você fez lá um divórcio, pegou os R$2.000 em dinheiro e não fez o recolhimento previdenciário que deveria, a quando que eu vou fazer o recolhimento previdenciário? Eu espero vencer o mês de competência, somo tudo que eu recebi nesse mês, e aí no dia 15 do mês seguinte, eu tenho que fazer o recolhimento previdenciário. Então, vamos pensar assim, ó, você espera vencer o mês de fevereiro de 2017, soma tudo que você ganhou no mês de fevereiro. Se passou do teto, você vai limitar no teto, tá? Se não, você vai recolher sobre o total, vai pagar no dia 15 de março, como contribuinte individual, tá? A empresa paga sempre no dia 20. Se você pegou em dinheiro e não fez o recolhimento, você é devedor do sistema de previdência social. Porém, a Receita Federal não dispõe de mecanismos eficientes ainda para averiguar todo e qualquer tipo de transação. Mas cuidado, porque hoje todo o processo judicial que você recebe, uma boa parte dele já vai cadastrado na Receita. O seu recebimento, ele fica registrado na Receita Federal, não tem como você dizer que não recebeu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Receita Federal está casando informação bancária. Então, você fala que não recebeu nada, mas a sua conta está lá sendo movimentada. Então, o cerco vai apertando, cada dia mais difícil você se livrar, né? A gente fala que tem aí, são 3 partes nessa relação e informações sendo, entre eles, compartilhadas. É a Previdência, a Receita e é o banco. Informações compartilhando o tempo todo. Então, cuidado para imaginar que você não precisa fazer o recolhimento porque você precisa. Esse é o sistema legal, tá? Não quero fazer, não gosto do INSS, não vou nunca me aposentar lá, isso é um outro ponto.
Não é uma opção que a gente tem hoje dentro desse nosso sistema, tá? O sistema de filiação obrigatória, tá certo? Agora, para o contribuinte individual, a gente ainda tem uma terceira, nós temos uma situação, que é a situação quando ele presta serviço para um equiparado à empresa, e nessa situação, há o recolhimento de uma parte da contribuição. Então, é feita a retenção, mas não é feito o recolhimento de 20%. E o contribuinte individual, ele tem que complementar até chegar nos 20%, que é a contribuição normal dele. Porém, essa é uma situação que não aparece muito, tá? Por isso a gente não vai aprofundar. É uma situação muito específica da lei, mas só para você saber que existe uma situação onde onde a retenção é feita de 11%, porém os 20% não são recolhidos, porque nós estamos falando de figuras equiparadas à empresa. A gente vai estudar os equiparados lá na frente. Tá certo? Nós temos uma terceira situação. Repare, antes de eu partir para a terceira. Repare que é sempre 11%. Eu posso ganhar R$500, eu posso ganhar R$5.000 e é 11%. Não tem alíquota progressiva para o contribuinte individual, tá? O legislador optou por uma alíquota única de 11%. Não temos opção aqui, a retenção é sempre 11%. Tá certo? Tudo bem? Vamos para a terceira situação. Terceira situação do contribuinte individual, ela está fixada no que a gente chama de plano simplificado. Plano simplificado de previdência é uma opção do contribuinte individual. Qual é a situação para o contribuinte individual? Ó, ele tem que, não pode, né? Isso só funciona quando ele não presta serviços a empresas. Porque se ele presta serviço para a empresa, pessoal, ele não tem opção contributiva. Por quê? Porque vai ser retido na fonte e somado à contribuição da empresa e repassado. O sujeito passivo vai ser a empresa. Mas se ele não presta serviço à empresa, o sujeito passivo é ele, o próprio contribuinte individual. E aí ele vai ter duas opções contributivas: 11% sobre salário mínimo ou 5% sobre salário mínimo. Só que essa situação só vai ser verificada quando ele for MEI, quando ele for microempreendedor individual. Então, duas opções contributivas, 11% ou 5% se ele for MEI. Então, volta aqui comigo. Existe um dispositivo na Constituição Federal que diz que nós deveremos, o sistema deve criar condição de acesso aos segurados de baixa renda. Muito bem. Então, regulamentando esse dispositivo constitucional, colocando em prática essa norma constitucional, o sistema criou a chamada adesão simplificada, o plano simplificado de previdência social. O segurado que preenche os requisitos, e esse plano só vai funcionar se eu for contribuinte individual ou segurado facultativo, o segurado vai fazer a opção por uma contribuição reduzida. E quando ele faz a opção por essa contribuição reduzida, ele vai sofrer as consequências dessa opção reduzida. Vai pagar muito menos? Vai. Mas não aposenta por tempo de contribuição, não faz contagem recíproca e beneficia de um salário mínimo, tá? Eu ponho ali para ficar fácil para você. Ele faz a opção por uma contribuição menor, que sobrecarregue menos a sua remuneração mensal, tá? E aí vai abrir mão de direitos. Se ele é pura e simplesmente um contribuinte individual, ele pode optar por recolher 11% de um salário mínimo. Eu quero recolher de 2%. Não pode. O plano simplificado é limitado. Sempre o recolhimento vai ser sobre um salário mínimo. Agora, se ele for microempreendedor individual, que é aquela pessoa que exerce as atividades individualmente na forma da lei, obedecendo, claro, às atividades que a lei delimita, de possibilidade de se reconhecer a condição de MEI, e observando que o rendimento bruto anual não pode ultrapassar mais ou menos R$60 mil, tá? Ele não pode ter empregados, pode ter um empregado recebendo um salário mínimo. Se eu consigo me colocar na condição de microempreendedor individual, a alíquota cai de 11% para 5%. Tá? Sempre sobre o salário mínimo, porque é um plano opcional. Então,
Você vai observar na legislação, está lá. O segurado poderá optar pelas seguintes contribuições, abrindo mão aí de aposentar por tempo de contribuição, de fazer contagem recíproca e de fazer cálculo de benefício pela média salarial, tá certo? Então, essa também é uma opção para o contribuinte individual. Vamos só colocar aqui quais são as restrições, então, do plano simplificado de previdência. Então, a primeira restrição, ó, não aposenta por tempo de contribuição. Não aposenta por tempo de contribuição, então quer dizer que ele não vai aposentar? Não, não é nada disso. Ele pode aposentar por idade, ele pode aposentar por invalidez, ele não aposenta por tempo de contribuição. Nem aposenta especialmente, mas isso ele já não aposentaria de qualquer jeito, tá? Não faz contagem, não faz contagem recíproca. Não faz contagem recíproca. Volta aqui comigo, então, nesse particular da contagem recíproca. Você lembra da contagem recíproca da aula passada, não é? Quando eu levo o tempo de um regime para o outro. Lembram também que a gente falou que tempo fictício, que é aquele que não tem contribuição, que é computado dentro do sistema, também a gente não leva. E a gente também não leva do plano simplificado. Por que a gente não leva? Porque este tempo que não dá direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição também não vale como tempo de contribuição para fins previdenciários. Então, você pode pensar que isso é comum, você está estudando para concurso, está dedicando a maior parte do seu tempo para isso, mas você não quer se desvincular do regime geral de previdência social porque você quer continuar podendo usufruir do sistema numa situação de necessidade. O que é que você faz? Você é orientado lá no próprio posto do INSS a contribuir simplificadamente, a contribuir com valores menores. E aí você está imaginando que você vai poder levar esse tempo de contribuição para quando você for aprovado no concurso público. Não pode. Porém, a lei vem e traz uma alternativa para você, que isso não vale como tempo de contribuição, nem dentro do regime, nem fora do regime, por isso que não faz contagem recíproca. A lei traz para você que opção? A opção de complementar. Então, sempre, vem cá comigo para a gente colocar aqui, ó. Sempre o segurado nessa situação aqui, ó, ele pode complementar. Como é que ele pode complementar? Ó, ele não tem duas alíquotas contributivas possíveis? Ou é 11%? Se ele for um individual, ou 5% se ele for MEI, como é que ele vai complementar? Aqui ele vai pagar mais 9% e aqui ele vai pagar mais 15%. Para quê? Para chegar na contribuição cheia do contribuinte individual, que é 20%. Então, você que vem pagando aqui, ó, para não se desvincular do sistema, porque você não quer gastar muito, tá? Tá guardando todas as suas forças para o estudo, passou no concurso, complementa, vai ter juros, ok, mas complementa, e aí você vai levar esse tempo para o regime próprio de previdência social, vai fazer contagem recíproca. Quando é que eu posso complementar? A qualquer tempo, na hora que você entender conveniente para você. Pode ser que você espere um tempo, pode ser que você queira complementar imediatamente, tanto faz, você vai escolher. Não precisa ser na hora que você ingressa na carreira pública você fazer essa escolha, tá certo? E por último, ó, mais uma consequência do plano simplificado, benefícios de um salário mínimo. Se eu estou fazendo uma contribuição que a base dela não é sempre 11% ou 5%, sempre sobre um salário mínimo, então olha só, se a minha base contributiva é de um salário mínimo, significa que eu vou me aposentar com um salário mínimo. O sistema de previdência vai devolver para você
aquilo que você dá para ele. Se você está contribuindo na base de um salário mínimo, ele vai te devolver em um salário mínimo. Não tenha dúvida disso. É assim que funciona, tá? Quando você vai fazer a complementação, você pode mexer no salário de contribuição, dependendo da situação, sim, tá? Depende muito de como foi feita a sua contribuição como individual, para que o sistema possa identificar eventualmente uma remuneração acima desse limite e você possa então fazer a complementação da sua contribuição, ok? Essa é a figura então do contribuinte individual, nossa terceira categoria de segurado obrigatório. Lembrando que o individual não aposenta especialmente, não tem direito a salário família e não tem direito aos benefícios por acidente de trabalho, tá? Porque não faz o custeio específico, não paga o chamado seguro de acidente de trabalho, tá certo? Quarta categoria de segurados obrigatórios, trabalhador avulso. O trabalhador avulso é uma figura que a gente traz também lá da legislação trabalhista, né? Uma boa parte das suas características. Você sabe que pela Constituição Federal, o trabalhador avulso está equiparado ao empregado para todos os fins de direitos, né? Para os fins trabalhistas. E aqui, previdenciariamente, você pode observar que, à exceção de algumas regras operacionais, quem paga, quem recebe, aonde recebe, como... Em termos de direito, o trabalhador avulso vai estar sempre ao lado do segurado empregado. A gente brinca que é um canguru, né? Que o trabalhador avulso vai sempre na bolsinha do empregado, ele pega carona na situação do empregado, tá? A contribuição dele é feita da mesma forma da contribuição do empregado, mas ele tem lá as suas características específicas. É fácil da gente identificar? Então vem cá comigo, ó. Sabe qual é a única questão com relação ao trabalhador avulso que a legislação... As leis 8.212 e 8.213 vão trazer o trabalhador avulso como sujeito que presta serviço a uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, conforme dispõe o regulamento. Então, a própria lei previdenciária obriga você a buscar no regulamento, que é o decreto 3048, as características mais importantes dessa categoria de trabalhador, né, de segurado. Porque o sistema, na legislação, não traz essa informação para a gente. Então, primeiro, ele não tem vínculo, ele presta serviços, né, sem vínculo empregatício. Depois, ele presta serviços para uma ou mais empresas ele pode ser sindicalizado ou não, mas a mão de obra tem que ter obrigatoriamente intermediação. Quem que faz a intermediação? Sindicato ou OGMO, órgão gestor de mão de obra. Então, vem cá, qual é a característica mais importante? Qual é o principal com relação ao trabalhador avulso? Não tem vínculo empregatício com quem ele, né, para quem ele presta serviço. Ele presta serviço para uma ou mais empresas, sem vínculo empregatício. A vinculação dele é com quem? Com o intermediador de mão de obra, que é o sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Basicamente, o decreto 3048, depois você vai fazer uma leitura mais aprofundada dos dispositivos legais, lá do artigo 9º, né, do decreto 3048, você vai observar que basicamente o trabalhador avulso está dividido em duas frentes de atividade. Uma atividade relacionada a trabalho rural, né, ensacador de café, sal, enfim. Este trabalhador que exerce uma atividade vinculada ao exercício ao trabalho rural, ele é intermediado, via de regra, pelo sindicato. Quando esse trabalhador avulso exerce a sua outra frente possível de atividade, que está relacionada à atividade portuária, não é? Carregador de bagagem no porto, amarrador de embarcação, nessa situação, a intermediação dele é feita pelo órgão gestor de mão de obra. Tá? Basicamente, a gente divide em duas frentes, rural e porto.
Atividades específicas intermediadas pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra em cada uma dessas frentes e sem vinculação específica com a empresa para a qual ele presta serviço. Então, o trabalhador do porto, por exemplo, você pode pegar a atividade dele num mês e vai observar que ele trabalhou para várias empresas. Ele descarregou ou carregou 3, 4, 5, 10 navios num mês. E não se vinculou a nenhuma dessas empresas. Se vinculou a quem? Ao órgão gestor de mão de obra. Vai, faz o trabalho por dias determinados e fica disponível para a próxima jornada, para a próxima atividade que vai ser determinada pelo órgão gestor de mão de obra. Recolhe igual o trabalhador, igual o empregado e tem os mesmos direitos do empregado, com exceção de regras operacionais, que aí nós temos diferença para o empregado e para o trabalhador avulso. Também é um tema bastante tranquilo. Tá certo? Trabalhador avulso. Esse é o nosso quarto. Então, vamos para o nosso quinto elemento, que é o elemento que tem aí bastante particularidades, que é o chamado segurado especial. Ok? O segurado especial, gente, o segurado especial é o trabalhador do campo. Então, a Previdência, né, o sistema de seguridade, o sistema de previdência social, tem uma política de manutenção do trabalhador no campo, a facilitação dentro do sistema, que é justamente para não deixar esse tipo de trabalhador descoberto dentro do sistema, mas facilitar a ele por força da sua baixa capacidade contributiva, tá? Então, quem é o segurado especial? Na definição da lei, parceiro, meeiro, produtor, arrendatário rural, que exerce atividade em regime de economia familiar, numa propriedade rural de até 4 módulos fiscais, pode ser individualmente ou com auxílio de cônjuges e filhos, desde que os filhos sejam maiores de 16, tá? Ou o pescador artesanal, tá? Aí você pode fazer um asterisco, se você está fazendo uma anotação da aula, faz um asteriscozinho aí, isso tem no meu material, mas para quem vai fazer o próprio registro, o garimpeiro já foi segurado especial, mas depois de uma reforma legislativa passou a ser contribuinte individual. Então quem está aqui como segurado especial é só o pescador artesanal, tá? O garimpeiro, contribuinte individual. Então, características mais importantes, vem cá comigo para a gente colocar aqui no nosso amigo segurado especial. Então, vamos lá. Segurado especial. É trabalhador do campo, a gente já viu, parceiro, meeiro, arrendatário rural. Propriedade até 4 módulos fiscais. Então, propriedade de até 4 módulos fiscais significa o quê? Significa que eu tenho um limitador da propriedade rural para eu considerar a atividade como uma atividade familiar. Por quê? Porque ele tem que trabalhar em regime de economia familiar. Regime de economia familiar. Volta comigo aqui para a gente falar desse regime de economia familiar. Como é que a lei determina, né? Como é que a lei descreve desse regime de economia familiar? Então, o regime de economia familiar é aquele que é essencial à sobrevivência da família. Basicamente, para você ser segurado especial, você precisa ter uma propriedade rural pequena, de até 4 módulos fiscais. Você não vai se preocupar com as medidas do módulo fiscal, porque essa medida vai variar de município para município, tá? Agora, sempre 4 módulos fiscais, independente da medida do município, e regime de economia familiar, aquele que é essencial à subsistência da família. Basicamente, o segurado especial vive daquilo que produz. Ele vende o milho que ele produz para comprar o arroz e feijão que ele vai consumir. Regime de economia familiar, tá? Propriedade de até 4 módulos fiscais. O que é que ele tem dentro do sistema? Ele tem dentro do sistema uma condição contributiva diferenciada. Vamos voltar de novo no princípio da equidade?
as contribuições de acordo com a capacidade contributiva do segurado? A do especial é reduzida. Portanto, vem cá comigo, como é que o contribuinte segurado especial paga? 2,1% sobre a comercialização da sua produção. R$ 2,1% sobre a comercialização da sua produção. Então, vem cá comigo. Não continua? Vem pra cá, então. Vamos continuar aqui na lousa. Ó, 2,1% sobre a comercialização da sua produção. Muito bem, então 2,1% sobre a comercialização da sua produção. Olha que legal, vamos vir aqui para a gente entender direitinho, porque ele está vinculado ao regime de economia familiar. Como funciona? Imagine você, vamos nós com os nossos bonequinhos, imagine você uma família que trabalha no campo, ó, cônjuge e filhos. Imagine você que os filhos também são maiores de 16 anos, também trabalham no campo. Ó, um tem 16, o outro tem 17, o outro tem 18. Isso é uma família no chamado regime de economia familiar. Por quê? Porque toda esta família vive do que produz. Essa propriedade, vamos imaginar que esse círculo aqui represente a propriedade rural. Ela tem que ter até 4 módulos fiscais. E essa família, ela faz o quê? Ela planta milho. Ó, isso, gente, pode não parecer, mas é uma plantação de milho. Imagine você que essa família vai à cidade e vende o milho. Então, vende a sua produção. Vende a produção por R$1.000. Qual vai ser a contribuição dessa família? 2,1% sobre 1.000. R$21 de INSS. Para onde vai esses R$21? É a contribuição da mulher, do marido e dos filhos, desde que, obviamente, todos comprovem que trabalham e que vivem, né, em regime de economia familiar, que todos sobrevivem a fruto do seu trabalho dessa plantação. Então, observe que se esses sujeitos fossem contribuintes individuais, eles deveriam pagar 20%, que é a contribuição normal do individual. Mas como eles preenchem esse requisito fechado de ser produtor rural, de trabalhar numa propriedade de até 4 módulos fiscais em regime de economia familiar, o sistema dá a ele uma contribuição diferenciada, muito abaixo da contribuição normal. Mas o que tem de consequência? Vamos apagar aqui para a gente ver o que tem de consequência. O fato... Olha, apagar aqui também. O que é que tem de consequência? O fato deles fazerem essa contribuição sobre a comercialização. A mesma consequência do plano simplificado de previdência. Ó, não aposenta por tempo de contribuição Então, não aposenta por tempo de contribuição, não faz
contagem recíproca, não faz contagem recíproca e os benefícios são sempre de um salário mínimo. Olha só. Então volta comigo aqui, ó. Olha só. Não aposenta por tempo de contribuição, por quê? Porque ele não paga mensalmente como todo mundo. Ele paga na comercialização da produção. Será que ele comercializa a produção dele todos os meses? Não necessariamente, depende do que ele produz, né? A gente tem as safras. Por que ele não faz contagem recíproca? Porque sempre, você pode observar essa regra, sempre que a gente não tem uma restrição à aposentadoria por tempo de contribuição, está numa condição em que aquela contribuição não gera direito a aposentar por tempo, aquilo também não vale como tempo de contribuição, então não faz contagem recíproca, não leva o tempo para outro regime. E benefícios de um salário mínimo por quê? E como ele paga pouco e sobre a comercialização da produção, nós não temos base, né? Nós não temos um salário de contribuição para poder fazer aquela média contributiva dele. E nessa situação, o benefício vai ser sempre no valor de um salário mínimo, ok? Assim como, ó, veja que a restrição é absolutamente a mesma do plano simplificado, não é? Com a diferença que a condição contributiva aqui é ainda muito mais facilitada. Mas observe, sempre que o sistema restringe dessa forma, ele traz a possibilidade deste segurado recolher facultativamente. Ó, lá no simplificado você pode complementar. Aqui, no segurado especial, o que é que diz o sistema? Que você pode contribuir facultativamente, como se contribuinte individual fosse, com qual finalidade? Com a finalidade de aposentar por tempo de contribuição, de ter benefícios calculados pela média contributiva e de eventualmente poder fazer contagem recíproca de tempo de contribuição. Então, para que isso aconteça, para que ele tenha direito de se aposentar por tempo de contribuição, ele precisa contribuir facultativamente. A lei diz facultativamente como se contribuinte individual fosse, tá certo? Então, essa é a situação do nosso segurado especial, uma condição contributiva reduzida, né? Observe que eu coloquei lá no nosso quadro 2,1%. A gente diz que 2% é a contribuição básica para o sistema. E esse 0,1% é a contribuição que ele faz para o seguro de acidente de trabalho. Porque o segurado especial, pessoal, ele também tem direito aos benefícios por acidente de trabalho. Todos aqueles que fazem custeio específico do chamado seguro de acidente de trabalho, né? A gente fala seguro de acidente de trabalho, o nome correto é RAT, Risco Ambiental do Trabalho. Todos que fazem esse custeio específico farão jus dentro do sistema aos benefícios por acidente de trabalho, obviamente sempre preenchendo os requisitos legais específicos daquele benefício. Tá certo? Tudo bem com relação aos nossos segurados obrigatórios? Fácil, tranquilo, né? Nós vamos para o segurado facultativo, tá? A figura do segurado facultativo, ela vem, como nós já dissemos lá atrás, para cumprir a ideia, né? Cumprir com o objetivo do sistema de ser um sistema universal, tá? E apesar de ser o momento em que o sistema se abre para que pessoas façam parte dele, nós temos diversas restrições com relação ao acesso do segurado facultativo no regime geral de previdência social, que a gente vai ver logo após o nosso intervalo, só para a gente não cortar a matéria. Então, voltamos em um minutinho.